trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Uma boa noite a todos vocês. É com alegria que os vemos aqui na Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Então, quem está com vocês é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. Quero saudar a todos os membros que presencialmente estão aqui e também a todos os membros que se unem a nós pela internet. Quero também saudar todos os visitantes. Temos algum visitante aqui no culto hoje? Ok, temos visitantes, então bem-vindos os visitantes. Também saúdo os visitantes que se unem a nós também pela internet, então no culto de hoje. Saudando a todos nas palavras bíblicas do salmista que diz: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Esse é o desejo, com certeza, de Deus com relação a todos nós. Nós estamos no 7º final de semana de Páscoa e hoje aqui nós celebramos os 100 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. São 100 anos, então, de história da juventude. É o departamento mais antigo da Igreja Luterana, departamento dos jovens, com 100 anos hoje completados oficialmente. E hoje também celebramos os 23 anos da Juventude Evangélica Luterana Gaúcha. Certo? Então hoje nós vamos estar cantando também os hinos dos jovens no culto do Inário Celebrai. E, portanto, com certeza um culto especial, um culto diferente daquele habitual, pensando nos hinos também, inclusive, que estaremos cantando junto com os jovens no culto de hoje. Com relação a avisos, temos cultos em todos os sábados às 18, com transmissão pelo Face, e todos os domingos de manhã às 9 horas. Hoje, após o culto, temos também juventude, todos os jovens convidados a participarem. Terça-feira que vem, dia 3, nós temos estudo bíblico Grupo Estrela. Quarta-feira, estudo bíblico São Cristóvão 2, às 19h30, então na quarta. Na quinta-feira, de tarde, 14h30, reunião das servas, e à noite, 19 horas, estudo bíblico Grupo Olarias. E na sexta-feira nós teremos reunião de leigos e esposas. Então, atenção, leigos, essa reunião é aquela especial, onde também as esposas participam. Então, sexta-feira, 6 de junho, e é importante confirmar com antecedência, então, a participação. Fica aí um incentivo, o convite, então, para vocês participarem dessa reunião dos leigos e esposas. Então, portanto, casais. Ah, mas eu vou vir sozinho? Não tem problema, não deixe de vir. Próximo sábado, nós temos instrução de confirmandos nos horários previstos, o 2º ano e o 1º ano, e também temos Juventude Mirim.
No próximo culto, aliás, após o próximo culto do sábado, às 19h30, teremos aqui na congregação o casamento de Wilson Klein Jr. e Manuela Munhoz Ros. E próximo domingo, dia 8, também teremos o culto no Moinhos d'Água e encontro dos líderes de estudo bíblico, conforme então previsto às 18h. Lembro que o próximo final de semana, mais uma data especial do calendário da igreja, onde estaremos celebrando a terceira das grandes festas da igreja cristã. Primeiro é o Natal, a segunda a Páscoa, a terceira é o Pentecostes. Então a festa do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo. Então o Pentecostes que acontece 50 dias após a Páscoa. Esses são os avisos que temos para o culto de hoje. Queremos iniciar o culto cantando um hino. Primeiro, então, celebrai a Cristo, celebrai o hino que queremos cantar, então, neste momento. E eu vou desafiar vocês jovens para virem aqui na frente, para cantar, então, esse hino. Tá? Tem a turma que está na música aí. Então, os outros jovens, vamos lá? Pode ser? Venham aqui comigo, aqui na frente. E vamos cantar o hino Celebrai a Cristo, celebrai. E convido a congregação hoje a cantar em pé, então, este hino. Para tanto, nos coloquemos em pé nesse momento. Jovens, vem aqui na frente. Aqui diante do altar comigo. Vamos cantar o hino Celebrai a Cristo, celebrai. Aqui em cima. Pode subir aí. Venham aqui na frente, tem mais uns aí que estão ali ainda, vem? Podem vir para cá, venham aqui na frente. Isso. E aí vamos fazer os gestos, gente? Vocês fazem os gestos aí, a congregação vai no embalo. Então o desafio é vocês também cantarem fazendo os gestos, todos nós juntos, então com os jovens. Vamos lá então. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou e hoje vive para sempre. Ressuscitou e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar o Senhor, o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai
celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Obrigado, jovens. Nós queremos, neste momento, da forma como estamos, invocar a presença do nosso Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus triunfo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos podem se assentar, cantemos em preparação ao momento da confissão o hino Desperta, ó tu que dormes. Foge das impurezas, busca o reino de Deus. Foge do mundo das trevas, anda com os filhos da luz. Desperta tu que dormes, levanta-te, levanta-te, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, levanta-te, levanta-te, e Cristo te iluminará. Canta, louvando ao Senhor, fala, exaltando a Jesus. Canta de coração, dizes ao teu irmão. Levanta-te, que Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, levanta-te, levanta-te, que Cristo te iluminará. Provando sempre o que é bom, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e toda verdade. Desperta tu que dormes, levanta-te, levanta-te, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, levanta-te, levanta-te, e Cristo te iluminará. Queremos orar pedindo perdão do nosso Deus. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai celestial, que infelizmente cometi os mais diversos tipos de pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira por nascimento, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, orgulho, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúme e outros pecados que o meu bom Deus e Pai bem conhece. E eu, para meu pesar, conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente desses meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus, revelada em seu Filho Jesus Cristo, e suplico a Ele que me conceda o seu Espírito Santo, para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. Meus estimados irmãos e irmãs no Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial,
teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. E que ele produza em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E que sejamos suas testemunhas, até nos lugares mais distantes da terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o culto de hoje é o Salmo 133, que queremos pronunciar em conjunto neste momento. Salmo 133, então em conjunto. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce sobre pelas bases, e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Amém. Queremos cantar neste momento, pode se assentar, os hinos que seguem. Celebrai com júbilo e quero te dar a paz. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade vai de geração em geração. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. A flor vejo manifestar o poder da criação. Nos teus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a tua mão, sinto um forte poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz
meu Senhor, com muito amor. A primeira leitura encontramos em Atos, capítulo 1, versículos 12 ao 26. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, e a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião, estava presente mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha de ocorrer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso, deram àquela terra o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: Isso é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens: José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, oraram dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Até aqui a leitura. A segunda leitura encontramos em Apocalipse 22, 1 a 21. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, o que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês, e as folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos e as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus: eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E, quando eu acabei de ouvir
e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, e ia adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou o servo de Deus, assim como você e seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro, adorem a Deus. E o anjo continuou, não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecer essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que levam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos e os que adoram ídolos, os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês, nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei de Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber a graça de Deus, graça da água da vida. Eu, João, aviso solenemente que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a ela alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela as pragas descritas desse livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas desse livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas nesse livro. Isso é a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venha logo. Amém. Vem, Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Até aqui a leitura. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Raça eleita de Deus, o povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração.
O Santo Evangelho, que queremos assim com toda reverência ouvir, encontramos em João, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo de número 26, que leio então neste momento diante de vós. João 17, do versículo 20 ao versículo de número 26. Jesus, na chamada oração sacerdotal, ele ora em favor dos seus seguidores. Ele ora por cada um de nós. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam, e continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. Até aqui, o Santo Evangelho, então, para o culto de hoje. Agora queremos cantar, então, a confissão de fé também, conforme segue na projeção. Então, mais um hino dos jovens. Então, pode se assentar neste momento. Criador, criou o mundo e tudo que nele há. Eu creio em Jesus, o seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, que é Deus com o Pai Jesus, que convida o homem a crer, sua vida, dons e bens a ele oferecer. Eu creio na Trindade divina, que sua obra fez e faz, sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, que opera a fé em Cristo Jesus, que admoesta e consola, que é o caminho do céu nos conduz. Eu creio no santo batismo, que é água unida à palavra de Deus, e confere o perdão dos pecados da fé, e por isso nos torna filhos seus. O batismo é uma obra divina, adultos e crianças são escritos lá no céu. Na Santa Ceia que Jesus instituiu, pão e vinho, corpo e sangue ele distribuiu. Disse aos crentes: comam, bebam, é para o perdão. Não é simbolismo, é realidade, a ceia santa é comunhão. Creio também na salvação somente pela fé. Só Jesus me livra do pecado, inferno até. Obra não opera fé, mas fé produz ação. Em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio na ressurreição no dia derradeiro, quando Jesus volta pra julgar o mundo inteiro.
Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Esse é o momento, então, das crianças. As crianças vêm até a frente, aquelas que têm oferta, fazem a oferta, recebem todos a bênção de Deus e seguem para a escola dominical. Muito bem, agora vocês recebem então a bênção de Deus, podem juntar as mãos, fechar os olhos, abaixar a cabeça e recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então agora vocês podem ir com as professoras então para a escola dominical. Em preparação à mensagem, o próximo hino. Os tantos contrastes de nossa gente, pé na estrada, ideias pra frente, encontro de jovens de todos os tempos, buscando vencer os contratempos, derrubando barreiras, nossos limites, novos lugares, novos convites, a mágica desse encontro. Cristo te chama, estejas pronto.
Que Deus e Espírito Santo possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós, que sejamos fortalecidos ainda mais na união com Cristo Jesus, que é o único e suficiente Salvador, onde há perdão, salvação e vida eterna com Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Hoje nós, aqui nesse culto, estamos celebrando os 100 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, também 23 anos da GELG. Claro que chama e impacta muito a atenção, então, o centenário da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Podemos pensar os jovens com 100 anos. Departamento Nacional, 100 anos, ou seja, a Liga Nacional dos Jovens, 100 anos de história. Quantos jovens já passaram pelas juventudes nesses anos? E é interessante nós aqui olharmos para quem está no culto aqui hoje. Quem de vocês aqui participou em algum tempo, em algum momento da juventude aqui da igreja? Levante em pé nesse momento. Pode ficar em pé. Fique em pé, quem já participou da juventude. Em algum tempo, em algum momento aí. Isso. Não só aqui da Congregação Cristo, mas da juventude, da GELB, né? Pode ser em algum outro lugar aí, alguma outra congregação, mas que já fez parte. Vocês podem olhar em volta, dá uma olhadinha em volta quem já participou de reuniões de jovens em algum tempo, que já esteve na juventude. Eu acho que alguns foram colegas aqui de juventude. Já estão com cabeça branca, como diz, barba branca, né? Os cabelos brancos. Mas fazem parte dessa história. Então, parabéns para vocês pelos 100 anos de história. Vocês fazem parte dessa história. Vocês têm a ver com essa história. Ou estão fazendo parte dessa história. Certo, jovens? Ou estão aí, então, com os 100 anos. Podem se assentar. Que Deus continue guardando e abençoando o departamento, a Liga Nacional e todas as nossas juventudes espalhadas pelo Brasil inteiro, que se encontram continuamente para louvar e adorar a Deus, para serem nação do Santo Espírito, edificados na união com Cristo Jesus, para que possam estar mais firmes e fortes na união com Cristo Jesus. A temática, justamente para a mensagem, é essa: unidos em Cristo. Desde quando nós estamos unidos com Cristo? Desde quando nós vivemos essa união? Nós vivemos esta união desde o dia em que nós passamos na ação do Santo Espírito crer em Jesus. A maioria dos que estão aqui, esse momento aconteceu por ocasião do batismo. Porque os seus pais já os levaram, quando bebês, diante do altar, e eles foram, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, marcados numa aliança eterna no sangue de Jesus, unidos com Ele. Talvez alguns chegaram aqui à fé pela palavra e depois confirmaram a fé pelo batismo. E a Bíblia diz que todos que são batizados de Cristo são revestidos, morem com Jesus na cruz e ressuscitam com Ele no domingo da Páscoa. Recebem os méritos da sua obra, a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. A condição de filhos de Deus. Ou seja, somos discípulos de Jesus. Somos seus seguidores, somos seus instrumentos. Ou seja, nós recebemos os méritos da sua obra e também passamos a servir como seus instrumentos. E assim o Espírito Santo vai nos edificando espiritualmente, vai trabalhando em nós. Ou seja, Ele põe a fé nas pessoas, Ele conserva essa fé, Ele nos edifica nesta fé.
E Ele produz em nós os frutos que precisamos aqui para servir aos propósitos de Deus na igreja, na família e no mundo e onde estivermos. É o Espírito que age, então, pela palavra e os meios da graça. Sabemos que temos essas oportunidades, ora nos cultos, nós temos essas oportunidades nos departamentos, as crianças têm esse momento, na escola dominical, aí os jovens têm essa oportunidade de uma forma especial, departamento de servas, departamento dos leigos, enfim, os encontros de estudo bíblico presenciais ou online que são oferecidos também à nossa congregação, ao nosso povo, são oportunidades onde o Espírito Santo vai trabalhando em nós, nos edificando espiritualmente. Para quê? Para que nós permaneçamos na união com Cristo Jesus, fiquemos mais fortes nesta união. E para que possamos servir a partir desta união, na igreja, na família e no mundo. É fato que muitas vezes nós impedimos o Espírito Santo de agir em nós como Ele gostaria. Mas o Espírito quer agir em nós esta fé, e essas certezas que essa união com Cristo traz, e Ele quer continuar assim edificando a sua igreja. E nós aqui hoje, portanto, nós louvamos a Deus, então, por essa trajetória que Deus concedeu à Juventude Evangélica Luterana do Brasil, com 100 anos, a GELG como organização também agora há 23 anos, porque são oportunidades especiais junto às congregações que as pessoas têm, os nossos jovens têm, para que possam, na ação do Santo Espírito, serem firmados ainda mais em Jesus. Num tempo tão desafiante, onde o diabo, o mundo e a carne são inimigos sempre presentes, que tentam nos afastar, iludir e levar. E quantas são as vozes nos dias de hoje que clamam e tentam nos levar para que venhamos a segui-los, deixar de ouvir a voz do bom pastor Jesus e talvez seguirmos inclusive os falsos profetas. Que há tantos que estão aí chamando em nome de Jesus as pessoas e levando-os com princípios e preceitos humanos, tornando-os escravos justamente a partir de distorções da própria doutrina bíblica registrada nas Escrituras. E percebemos que o desafio, então, de fato, da igreja, ele é presente e o quanto é importante nós incentivarmos esses momentos na vida da igreja. Pensando nas crianças, o quanto é importante os pais trazerem os seus filhos na igreja para participarem da escola dominical. E quanto é importante apoiarmos esse trabalho importante. O quanto é importante incentivarmos e trazermos os jovens também aí depois à igreja, ou seja, para que eles permaneçam nesse caminho. E apoiarmos, fazermos de tudo para que eles permaneçam nesse ambiente, onde eles sejam edificados pelo Espírito Santo naquilo que Deus quer. Como é importante apoiar todo esse trabalho, todas essas oportunidades da vida da igreja. E a congregação Cristo, assim como toda a igreja evangélica luterana do Brasil, tem muitas dessas oportunidades presentes e reais, que são importantes, que são indispensáveis na vida do povo de Deus. Mas, como disse, os inimigos, o diabo, o mundo e a carne estão aí, que estão sempre aí lutando, diante de nós, lutando conosco, são inimigos da fé cristã. Não é sem motivo que o próprio Jesus Cristo, olhando para os discípulos, ele orou por eles. Olhando para os cristãos que viriam a crer nele, diz o texto do evangelho que lemos, ele orou por eles. Ele olhou para nós aqui hoje. E na sua oração, ele pede, ele intercede, então, pelos discípulos, pelos apóstolos e por todos aqueles que viriam a crer em Jesus por meio da mensagem. E o texto aqui do Evangelho, ele fala justamente em união. União com Jesus. E a partir desta união com Cristo, união com Deus e união também uns com os outros. Unidos uns com os outros. Essas palavras, elas vão se repetindo no próprio Evangelho.
e chamando a atenção justamente para quem é Jesus. Jesus é aquele elo de ligação com Deus, é aquele que é o Deus e o homem, ou seja, ele tem a natureza divina, e que é amado pelo Pai antes da criação do mundo, ou seja, esse amor presente, incondicional, desse Deus triuno é presente e realidade desde sempre. Jesus existe desde sempre e para sempre como Deus. Como homem, ele passou a existir, então, a partir do Natal. Né? E a partir de Cristo, nós vivemos esta união real e presente com o nosso Deus. O diabo não vai querer isso. Aliás, ele é um inimigo que vai fazer de tudo. O mundo, com seus princípios, conceitos e valores, e infelizmente sempre é um atrapalho na vida da igreja e de todo o trabalho realizado. E a nossa carne, infelizmente, o pior dos inimigos, na minha opinião, a vontade natural para o mal, porque é do coração que procedem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, blasfêmias, ou seja, todo tipo de coisa ruim vem do coração humano, que tem a essência para o mal desde a concepção. É por isso que, a partir do batismo, nós apenas somos filhos de Deus e propriedade de Deus. Isso é para sempre, é uma marca que ninguém tira, e é uma só para toda a vida. Mas percebemos que esses inimigos, eles são presentes e reais, e é uma luta continuada. E aí podemos pensar assim também, o quanto nós precisamos orar continuamente pela igreja. Porque o diabo tenta destruir a união da congregação Cristo. Ele tenta destruir a união de toda a nossa igreja evangélica luterana do Brasil. Assim como ele tenta destruir a união da nossa família. Ele tenta semear o inso onde ele pode e cultivar ele. Ou seja, ele busca fazer de tudo para atrapalhar, para trazer problemas. E não é de hoje. Quando nós olhamos aí para a Escritura, nós vemos que a igreja de Corinto sofreu com muitas divisões e desuniões, muitos problemas. Quando olhamos aqui para os discípulos de Jesus, o que aconteceu com os discípulos? Bom, um dos discípulos, o Judas, infelizmente se tornou o traidor, e ele foi para onde ele merecia. Nós ouvimos também na leitura de Atos. E aí foi escolhido, então, um novo discípulo, ou seja, um novo apóstolo. Percebemos o quanto isso é importante. Também a escolha dos líderes do povo de Deus. E ali os apóstolos, então, para serem apóstolos, eles tinham que... Quais eram os critérios para ser um apóstolo? Para ser o substituto? Estava profetizado que outra pessoa faria o trabalho que ora Judas fazia. Ou seja, o novo discípulo, o novo apóstolo, tinha que ter estado com os discípulos em toda a trajetória. Ele tinha que ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, ter acompanhado os discípulos em todo o tempo, ter andado com eles todo o tempo. Desde o batismo por João até o dia que Jesus foi levado para o céu. E aí entrou Matias, que acabou sendo escolhido então na lista. O outro era José, chamado Barsabás. Mas Deus os dirigiu então a Matias, porque Deus conhece o propósito do coração humano e dirigiu para que fosse Matias então o substituto. E assim o ministério da pregação da palavra, pensando assim como aconteceu a partir das 12 tribos do povo de Israel no Antigo Testamento, a partir dos 12 apóstolos também no mundo, o ministério da pregação da palavra ele continua. Ou seja, está presente na igreja, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. E pelo Espírito Santo, pessoas são postas na fé, são mantidas na fé, são edificadas espiritualmente. Podem confessar a fé nesse Deus e, motivados nesse amor, servir aos propósitos de Deus. E servirem, ora, como líderes e instrumentos também na igreja. Desses jovens, ou seja, de vocês, talvez alguns de vocês exerceram cargos em diretorias. Ora, diretoria na juventude,
depois já como membros de diretorias também na congregação, na igreja, ou seja, foram líderes, talvez alguns líderes até da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, ou da Juventude Evangélica Luterana Gaúcha, ou aqui da GELC, né, Congregação Cristo. Ou seja, Deus vai preparando o povo de Deus para servir como instrumentos, então, nessa trajetória. Que nós possamos, então, na ação do Santo Espírito, permanecermos firmes nesta união com Cristo Jesus, até o dia em que Ele nos levar para o novo céu e a nova terra. Até que Ele ponha um ponto final aqui na história da humanidade e possamos viver longe do pecado e das suas consequências, que trazem, ora, muitos sofrimentos e dificuldades para a vida da igreja. E que nós possamos sempre adorar e engrandecer apenas a Deus, como único Deus, o único Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus, a partir do qual, ou seja, no qual estamos unidos a partir de Cristo Jesus, que é o único e suficiente Salvador, aquele que nos revelou quem é Deus e o amor do Pai, e que nos dá certezas maravilhosas nesta vida e para a eternidade. Que pelo Espírito Santo nós possamos servir como instrumentos também, ora, sendo líderes da igreja, ou como povo de Deus que serve e adora a Deus com todo o ser aqui, para que na ação do Santo Espírito mais pessoas creiam e sejam salvos, ou mais pessoas sejam unidas em Cristo e venham servir aos propósitos do nosso Deus. Parabéns aos jovens, Deus abençoe e guarde vocês. Parabéns a todos que fazem parte dessa história. Que possamos seguir orando também pela igreja e orando uns pelos outros. E orando também por esses departamentos tão importantes no trabalho, então, da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Todos podem se assentar. Durante o momento, então, das ofertas, cantemos o próximo hino. A coleta especial do culto de hoje será destinada ao trabalho, então, dos jovens. São tantos rostos em meio à multidão, são tantas vidas sem rumo ao meu redor. Quantos sorrisos não vejo mais, falta de amor e falta de paz. Que posso fazer? Bem me dizer, sei que é preciso falar de teu amor, levar a todos a graça do perdão. Ainda é tempo de começar. Hoje é o momento de anunciar. De amor, Jesus, vem fazer de mim um espelho de tua luz, vem me dar palavras para poder testemunhar, pois só tu, Senhor, transformas todo ser, vem fazer de mim espelho teu, vem fazer de mim
Agora sim, então queremos falar com Deus em oração. Na oração de hoje, queremos dar graças ao nosso Deus, então, pelos 100 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. E por todas as oportunidades que Deus concede, à sua igreja, para que na ação do Santo Espírito sejam fortalecidos na união com Cristo. Também, de forma especial, queremos orar pelos idosos, pelos enfermos, pelos enlutados. Nós mencionamos também, especialmente, o Christian Michel Pires, que está internado, pedir pela sua rápida recuperação. Também pelo Simon Adriano Senger dos Santos, que também está internado por uma cirurgia. Seu Hilário Dreifke. E ainda queremos orar pela Aurora da Silva Luz, que também está fragilizada fisicamente, e a Janira dos Santos Oliveira. Queremos orar também pelos aniversariantes dessa semana, que hoje chega ao final. Temos algum aniversariante dessa semana, que hoje termina, e da semana que vem? Ok, o Jaime está de aniversário. Opa, a Evelyn também. Então nós queremos agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas e pedir que Deus os continue guardando também e abençoando os aniversariantes. Oremos. Senhor bondoso Deus, nós te louvamos porque nos trouxeste até aqui com vida e saúde. Te agradecemos pelas bênçãos materiais e espirituais. Te agradecemos pela tua palavra aqui anunciada, pelo cumprimento da promessa da vinda do teu Filho Jesus Cristo e do Consolador, o Espírito Santo. Nós te louvamos porque continuas nos aceitando unicamente pela fé em Jesus e por causa dele temos acesso a ti. Te suplicamos, Senhor, que perdoes a nossa negligência e falta de fé, ou pequena fé. Capacita-nos cada vez mais a sermos instrumentos nas tuas mãos, através do Espírito Santo, para que possamos ter uma vida consagrada e dedicada a ti, o único Deus, e assim vivamos como tuas testemunhas. Que possamos te servir como instrumentos para que a igreja seja dinâmica e missionária, e atuante em levar Cristo para todos. Inspire e move a todos nós para que nos tornemos aptos a empreendermos sempre o que for preciso nos rumos da congregação e da IEL. Injeta no coração de todos os nossos irmãos a verdadeira fé em Cristo e o apego aos meios da graça. Abençoa nossos pastores para que se aprofundem cada vez mais no estudo da palavra e tenham condições de transmiti-la com sabedoria. De uma forma muito especial aqui, ó Deus, queremos neste momento te pedir por todos os idosos. Tu sabes da vida de cada um deles. Cuida deles. Também te pedimos pelos enfermos. Conceda a cura, sendo assim a tua vontade. Ou a força para carregarem a cruz, ou o céu, se tu os quiseres chamar. De forma especial te pedimos pelo Christian Michel Pires. Esteja com ele. Que ele continue se recuperando bem, na tua graça e teu grande amor, que possa o quanto antes retornar para a sua família. Te pedimos pelo Simon Adriano Senger dos Santos, que internou e fará cirurgia, ou está fazendo cirurgia. Enfim, dirija a vida dele e esse momento. Também o seu Hilário Dreifke, que está fragilizado, está na UTI em situação muito delicada. Cuida dele, Senhor, que pelo teu Santo Espírito ele esteja em Cristo e possa estar sob as tuas promessas nesta vida e também para a eternidade. Queremos também nesse momento, ó Deus, te pedir pela Aurora da Silva Luz, que está fragilizada fisicamente, e também pela Janira dos Santos Oliveira. Cuida destas tuas filhas, destas tuas servas. Queremos também nesse momento, ó Deus, de forma especial, te pedir por todos os enlutados da Maria Terezinha Dreifke, que tu chamasse nessa semana desta vida para a eternidade. Enfim, console e fortaleça a família, que pelo teu Santo Espírito sejam conduzidos à união com Cristo, fortalecidos na união com Cristo, para viverem as tuas palavras e promessas. Queremos também nesse momento, ó Deus, te louvar
pelos 100 anos de história da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Muitas oportunidades nesses 100 anos tu deste aos jovens de nossa igreja, de encontro, amizade, comunhão cristã, fortalecimento na ação de teu Santo Espírito, na união com Cristo Jesus. Continues abençoando essa Liga Nacional dos Jovens e todos os departamentos que a integram, também os nossos jovens daqui, bem como também a Juventude Evangélica Luterana Gaúcha, que celebra então 23 anos como organização. Enfim, Senhor, também nós queremos aqui colocar diante de Ti todos os aniversariantes. Te louvamos pela vida que Tu deste a eles, por mais este aniversário, e Te pedimos, continue cuidando desses Teus filhos, que eles sintam sempre a Tua graça e Teu grande amor. Colocamos também diante de Ti a nossa vida, as ansiedades, as preocupações, os sonhos que temos, certos o Teu amor, cuidado, bênção e direção. Enfim, Senhor, fica com todos nós, enriquecendo-nos sempre na fé e protegendo-nos em todos os caminhos. Por Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Esse cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe nesse momento da Santa Ceia todos os membros comungantes, então, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que podem dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo, eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças que precisamos para seguirmos assim unidos com Ele, unidos com Deus e unidos uns com os outros, servindo aos propósitos de Deus. Sendo sim, Deus os abençoe esse encontro com Jesus. Durante a distribuição, que acontece conforme o costume da congregação, cantemos o que for necessário, então, para isso. Primeiro participam os instrumentistas e apoiadores, depois a congregação em duas fileiras, vindo pelo centro e retornando pelas laterais. Todos podem se assentar. Tomai e comei. Este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. O júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor.
Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, prevaleceu, e os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará, governará. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, prevaleceu, Leão de Judá. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama, quem conhece o amor que a chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem o caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje
e para todo sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Finalizamos cantando neste momento o hino da juventude. E convido vocês aí para nós fazermos um círculo. Certo? Então vamos fazer o círculo e cantarmos o hino. É uma forma de nós abraçarmos os jovens da nossa congregação e todos os jovens da igreja, para que eles possam sentirem esse abraço também carinhoso aí de toda a igreja. Então nós formamos então um círculo, né? Abraçando então os nossos jovens. E alguns vão matar. Outros vão viver isso, talvez eles não tiveram a oportunidade então de viver, tá? Podem vir também para cá, que tem mais lugar. Podem vir aqui. Fazer companhia. Ó, suba aqui, ó. Fazer companhia. Ali, ó. Eu vou filmar tudo ele, eu acho. Podem vir para cá. Isso, pode vir para cá. Depois, gente, se alguém quiser olhar, os jovens prepararam, fizeram aqui e colocaram algumas coisas deles importantes, especiais aí. Eles lançaram também um desafio na congregação. Se alguém não mandou fotos do tempo dos jovens, da juventude do passado, pode fazer isso nesse momento ainda. Querem vir aqui? Isso, olha só, daí vai estar faltando vocês aqui. Olha, para cá a gente chega aí, né? Isso, lembrando que a juventude tem 100 anos, né? Então existe um peso nas costas, sabe? Existe uma história, uma responsabilidade. E nós então finalizamos cantando, fazendo a corrente, fala aí, isso, e vamos cantar então o hino da juventude dos homens. Vamos lá, filhos. Parabéns aos nossos jovens, parabéns a todos que fizeram parte dessa história, 100 anos da juventude evangélica luterana do Brasil. E com certeza um abraço carinhoso de cada um de vocês aqui